Eles estavam lá falando, desde que eu comecei com a China, eu comecei perguntando uma pergunta. Eu disse que eu vi a igreja aparecer diante do trono de Deus, da glória. Como que uma geração se prepara para ir adorar na nuvem? A nuvem. Eu cheguei aí. Como que uma geração se prepara para ir adorar a nuvem, estar diante da nuvem e sacrificar? E não há um tempo melhor na história da igreja para ter esta conversa. Porque agora a nuvem está aqui. Como que vocês se preparam para adorar Jeová? Isso não é um filme. Há uma afirmação muito temível. Quando a nuvem vem e repousa sobre a cabeça deste que fala com vocês. Como é que nós preparamos uma nação, uma geração, um povo, um mundo para ir e aparecer? Lembrem-se, isto é Deus Pai. E já Ele já sabe os que são dignos. Ele já falou os que são dignos de aparecer diante dele. Aqueles que eu vi na visão, comparecendo diante do trono de Deus, e adorando e sacrificando lá. Como você diz para as pessoas na América, nos Estados Unidos, e dizer: eu estou indo até Menengai para comparecer diante da nuvem. Vocês entenderam? Passo a passo. E ele está dizendo: aqueles que são contritos, humildes, eles tremem da minha palavra. Então ele também define aqueles que não irão. Eles sacrificam um touro, um boi. E ele diz: é como alguém que comete um homicídio. Ele está sacrificando. E ele diz que aquele que oferece o sangue é como alguém que quebra o pescoço de um cão. Como que uma geração aparece diante da nuvem de Deus? Esta é a minha missão aqui hoje. A nuvem que você viu que ele filmou. Em outras palavras, essa é a geração da visitação. E a autoridade desta nuvem em que os aleijados andaram. E muita gente foi curada. Mas como que agora você prepara uma geração para ir e encontrar o seu Deus, subindo a escada com as suas vestes e encontrá-lo face a face? Estamos juntos? E ele já está dizendo: humilde,
contrito, que tremem da minha palavra. Em outras palavras, quando o Senhor envia uma mensagem, eles correm e sentam para ouvir. Vamos continuar, povo abençoado. Agora Isaías 57, versículo 15. 57, 15. E ele diz: porque é isto que o alto e sublime diz, aquele que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu habito em um lugar alto e elevado, em um lugar santo. Mas também habito com aqueles que são contritos, também com o contrito de espírito. E ele continua: aqueles que são humildes de espírito. E então ele diz: para avivar o espírito abatido e para vivificar o coração dos contritos. Passo a passo, eu estou introduzindo vocês para o fato de como que uma geração aparece diante da nuvem de Deus e adora a nuvem. Aleluia! Que dia maravilhoso! As nações reunidas. China está na casa e todas as outras nações. E então agora, a mensagem da eternidade e de entrar na eternidade está sendo pregada. Posso continuar? A visão de aparecer diante do trono de ouro, do trono glorioso. Agora olha isto. Vamos ler Isaías capítulo 6 e ver que mensagem está lá para vocês. Para subir os degraus e comparecer diante do trono de Deus face a face. Isaías capítulo 6, do versículo 1. Eu vou andar de forma cronológica e vou explicar tudo para vocês. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Eu lhes digo, nós temos que falar sobre entrar na eternidade e aparecer diante do Senhor. Ele está dizendo: oh, alguém conseguiu registrar os dois profetas. Eles capturaram os dois profetas do Senhor. Isto é muito poderoso. Ele capturou os dois profetas do Senhor. E como eles estão ministrando, um deste lado e o outro do outro. Bem-aventurados seus olhos que viram isto. Todos verão a glória. É sempre muito bom ver a glória. E ele diz: o ano no qual o rei Uzias morreu. Isaías
Ele viu o Senhor sentado no seu glorioso trono, no lugar onde vocês querem ir. O assunto da nossa discussão é aparecer diante do trono. No ano que o rei Uzias morreu, Isaías, ele viu o Senhor sentado no seu trono. E ele diz: e as abas, a aba das suas vestes enchiam o templo da terra. Pare um pouco e foque em mim. Bom, povo abençoado, Isaías o profeta, no ano que o rei Uzias morre, então Isaías é capaz de ver esta maravilhosa visão de Deus assentado no trono. Por que no ano que o rei Uzias morreu? Sigam-me nisto, foquem em mim, face a face. O rei Uzias foi um dos reis mais bem-sucedidos de Judá. Na verdade, ele reinou durante muito tempo, 21 anos. E o rei Uzias, o rei de Judá, ele ficou conhecido, ele ficou famoso. Por quê? Porque ele andou no temor de Deus. E enquanto ele andou no temor de Deus, o favor de Deus consumiu o seu reinado. E então, ele 42 anos reinando, 42, sigam-me nisso. Então, quando o Senhor o favoreceu, ele tornou-se mais próspero, muito próspero. Ele é reconhecido Ele trouxe o reino de Judá a uma prosperidade tão grande que todos os outros reinos o honravam, o reconheciam. Ouça isto agora. Ele foi conhecido como o homem que amou o solo. Como homem que amava o chão, o solo. Então havia muita prosperidade na terra. Havia gado, havia campos de trigo e muita prosperidade. Ele também era conhecido como aquele que construiu o exército mais forte de Israel. Na verdade, ele conquistou os seus inimigos. Ele tinha o favor de Deus, o poder em Jerusalém. Por que é que no ano que o rei Uzias morre, Isaías vê o trono? Por quê? Muito próspero, bem sucedido. Então ele tornou-se muito poderoso. Então havia pessoas
pessoas trabalhando nas fazendas com o gado. E ele tinha mais rebanhos do que qualquer outro rei. E quando ele estabeleceu o maior exército, um exército bem sucedido em Israel, em Judá, olha isso. Ele conquistou para eles, ele colocou sobre eles armaduras de metal. Ele armou muito bem o seu exército. Ele os armou com escudos de metal. E eles tinham estilingue para atirar das torres mais altas. O rei Uzias tornou-se tão poderoso que literalmente todos ficaram sob o seu domínio e eles dependiam dele para tudo. Olha isso. Mas infelizmente a riqueza, o poder, a autoridade, sem o temor de Deus, corrompe. Então, repentinamente todos dependem dele. Então ele tornou-se orgulhoso. O rei Uzias, no ano que o rei Uzias morreu, por que naquele ano? Olha isso agora. E então, quando ele se tornou orgulhoso, ele atravessou algumas linhas vermelhas. Olha isso, uma delas. Eu vou ler Ezequiel 42, mas foque em mim agora. Ele decidiu tomar o conteúdo do sacrifício de incenso, de pegar esse conteúdo. Ele decidiu ir e sacrificar diante de Jeová. Os sacerdotes, Ananias, o chefe dos sacerdotes, e Ananias avisou para ele que você não tem mais o favor de Deus por causa do orgulho. Então, por favor, este dever de oferecer incenso é dado por Deus aos sacerdotes. Não faça isto. Ele disse: não, me permita fazê-lo. E quando o rei Uzias decidiu atravessar a linha vermelha, o sinal vermelho, e ir sacrificar no templo, então o Senhor o golpeou, feriu ele com lepra. Alguém registrou, tirou mais uma foto. Então, Jeová oferiu. Aleluia. Colocaram no telão os dois profetas. Foquem em mim agora. Foquem em mim agora. Nós vamos compartilhar tudo com vocês antes de ir para casa.
Mas vamos falar sobre isso porque eu realmente preciso falar isso. Ele está dizendo que ele atravessou a linha, o sinal vermelho. E quando ele atravessou o sinal vermelho, o Senhor o feriu com lepra. Olha isso agora. Ele ficou impuro agora. Mas os sacerdotes o isolaram. E ele nunca mais entrou na casa do Senhor novamente. Na verdade, agora havia 2 sacerdotes julgando o reino de Judá. Mas por que é que eu estou trazendo isso agora? Porque ele diz: no ano que o rei Uzias morreu, então Isaías viu o trono de Deus. Ele está dizendo que o trono de Judá nunca, jamais ficará vazio sem um rei. Alguém, deixe-me repetir. Ele está dizendo: o povo de Judá tornou-se totalmente dependente do rei Uzias, até o ponto que eles não puderam ver o rei de Judá. O rei de Judá. Você entendeu, certo? Deixa-me dizer isto. Ele era tudo para eles. Eles trabalhavam para ele. Prosperidade, exército, forte, tudo. E repentinamente, o Senhor tira este rei de Judá chamado Uzias. E repentinamente então, agora o povo de Judá podem ver o verdadeiro rei de Judá. Vocês entenderam? Por que teve que ser no ano que Uzias morreu? Por quê? O trono de Judá nunca pode ficar vazio. Nunca ficará vazio. Então agora, eles puderam se conectar com o verdadeiro rei de Judá. É por isso que no ano que o rei Uzias morreu, ele agora viu a visão de Deus para o povo de Judá. Quando o rei Uzias saiu da frente, o rei de Judá, o verdadeiro rei de Judá, apareceu, se revelou. Ei, é daqui que eu quero começar. Porque esta vida horizontal, não há uma geração mais vivendo horizontalmente do que agora. Vida horizontal. Não há uma geração na qual a vida horizontal é tão grande
vocês que estão sentados aqui, ouçam o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que os tempos mudaram. E agora a visão do Senhor para a igreja de Cristo tem que ser aberta. Mas agora há certas coisas que têm que ser mencionadas. Cada geração tem a sua própria versão de Rei Uzias, que está cegando a visão deles. Sentem-se para que eu possa continuar. Sim. No ano que o rei Uzias morreu, então é como se vocês vissem como se Isaías estivesse recebendo o primeiro comissionamento de Deus. O que é isto? Mas se você observar a narrativa inteira, a partir de Isaías capítulo 1, se você observar o livro de Isaías do capítulo 1 até o 6, você vai ver que há uma questão de Deus contra a terra. Há uma controvérsia entre Deus e o seu povo. Continuamente há uma controvérsia de Deus contra o povo de Judá. E o que é que o Senhor disse que define esta controvérsia do Senhor? Aleluia. Isaías capítulo 1. Aleluia. Vocês podem ler tudo, mas no versículo 13 ele diz: o boi conhece o seu dono, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Hey! Mas Israel não me conhece. Vocês viram o que é que marcava a controvérsia? Esta geração também. Muitas vezes Deus fica pensando: qual é o problema? Por que que eles não podem ver? Qual é o problema? O que é que esta geração pode ver? Eles não podem ver que a terra mudou, significando o tempo mudou. Os furacões, os tsunamis, os terremotos, o derramamento de sangue, as tempestades. O que eles podem ver? Ele está dizendo: no ano que o rei Uzias morreu. Olha isso agora. Isaías viu Deus sentado num trono de ouro. Ele diz: alto, exaltado, separado, totalmente separado do mundo. Olha isso, separado do universo. E então ele diz: mas as abas das suas vestes chegam até embaixo. Isso é poderoso. Senhor, quem é o homem que tu te preocupes dele, te lembre deles? Tu és alto e separado, e o céu está acima. Mas o Senhor, com a sua nuvem, está olhando e observando. Quem é o homem que tu te lembres dele? Mas
Mas ouça-me. O Senhor, Ele está simplesmente dizendo que a terra e toda a sua plenitude, tudo que nela há, pertence ao Senhor. E Ele está dizendo que Deus jamais desconecta da terra por causa daquele dia, quando vocês vão entrar e contemplá-lo. É por isso que Isaías viu que a aba da sua veste toca na igreja. A casa é a terra é a casa do Senhor, e Ele criou a terra para adorá-lo, não para Satanás. Então Ele está solicitando, toda vez que a nuvem está aqui, conectando com a terra, Isaías simplesmente está dizendo que há algo importante a respeito do povo que aparece diante do trono. Há algumas características que eles têm que ter. Número 1, eles têm que saber que o Senhor Jesus não é o seu irmão mais velho. Ele é o Deus Todo-Poderoso, altamente exaltado, e Ele é sublime. Isaías diz que neste pensamento que cada momento na terra é sustentado pelo céu. Por que vocês ficam falando dos ateístas, a sociedade ateísta nos Estados Unidos? Por favor, parem com isso. Oh, a sociedade ateísta. Isso aí está dizendo que aqueles que aparecem diante do trono têm que reconhecer a supremacia de Jeová. Número 2, que cada manhã é somente Deus que te acorda e te dá o fôlego. Ele está dizendo que até mesmo os cereais do campo, quem é que dá a chuva para eles? De quem é a chuva que cai sobre eles? A chuva é do Senhor. O Senhor sustenta a vida na terra. Não era o rei Uzias. Aleluia. E ele diz: até mesmo a luz do sol que as plantas precisam para crescer. De quem é a glória que cobre a terra com luz? No ano que o rei Uzias morreu, então Isaías viu o Senhor. Ai! Como você podia vê-lo tão longe? E agora ele está dizendo que as vestes cobriam a terra. Ai! Vamos ler o versículo 2 para vermos o que significa aparecer diante do trono de Deus. Isaías capítulo 6. Lembre-se, há muitas escrituras que eu não li, como Ezequiel 46, 2.
a separação dos deveres entre os sacerdotes e o rei. Segunda Crônica, capítulo 6. Eu não li. Como quando o rei Uzias, quando ele misturou, ele realmente perdeu. Segunda Crônicas, capítulo 6. Eu estou tocando aqui e ali, porque eu estou indo para um lugar. Então ele diz: quando o rei Uzias foi removido, então o povo de Judá agora contemplaram a visão de Deus para Judá. Isaías 6:2. Serafins estavam por cima dele, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto. Com 2 asas cobriam seus pés. E com as outras 2 asas eles voavam. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, o limiar da porta, o limiar do templo sacudiu, e o templo se encheu de fumaça. Ai! Antes de continuar, passo a passo, e agora nós já estamos de volta na TV. Vocês que já se uniram a nós na TV, vocês não perderam nada, porque eu vou resumir tudo aqui. Ele está dizendo que no ano que o rei Uzias morre, então Isaías contempla a visão de Deus sentado no trono, o verdadeiro rei, o verdadeiro rei. E então ele continua dizendo: naquele trono aonde vocês querem ir, há classes diferentes de anjos. Há serafins e querubins. Estes são os anjos da ordem mais elevada. Eu não vou compartilhar tanto que eu sei. Mesmo na sexta-feira à noite, depois que vocês me receberam aqui, como que estes dois estavam carregando a arca da aliança do Senhor. Eu não estou compartilhando. E a glória veio e repousou lá. Em um ponto, eu não quero compartilhar mais. Mas ouça isso agora. O rei Uzias, ele morre. Então ele vê a visão do verdadeiro rei. Quando o coração das pessoas começaram a tremer, não, o que é que nós vamos fazer? Agora nós não temos rei. Então ele diz que o trono em Judá nunca ficará vazio nem por um segundo. Agora ele estabeleceu o verdadeiro, eles viram o verdadeiro rei de Judá. Mas ele diz no versículo 2 que naquele trono onde ele apareceu, há anjos. E ele diz, os serafins, eles estão voando. E olha o que acontece.
Essas são classes elevadas de anjos. They are called the fiery angels. Eles são chamados os anjos de fogo. Look at this now. Olha isso agora. They are flying. Eles estão voando A pair of their 6 wings. e eles pegaram um par de asas They have covered their faces. e cobriram o seu rosto. Another set of 2 wings. Eles pegaram outro par, 2 asas, e cobriram os seus pés. E então, The water ocean smells of salt water. The people drink that now another time. So listen to this now. então ouça isso agora. With 2 wings, they cover their faces. Com 2 asas eles cobriam suas faces. Ao redor do trono. Onde vocês querem ir? The other 2 wings, they cover their feet. Com 2 asas eles cobriam seus pés. The 2 wings, they fly. E com outras 2 asas eles voavam. And as they are flying, E enquanto eles voavam, You can sit and sit down. They are fun. Anybody like somebody can go. Thank you. Just sit and please don't do this. We're live TV. listen to this now. ouça isso agora. The highest class of angels, A classe mais elevada de anjos. the ministry angels, they minister at the throne. Eles são anjos ministradores diante do trono. And as they minister at the throne of God, E enquanto eles ministram diante do trono de Deus. look at this now. Olha isso agora. There are 6 wings. Isaías vê que eles têm 6 asas. With the pair, 2 wings, Com um par de asas, 2. Eles cobrem os seus rostos. high angels, high. Anjos elevados, altos. 2 wings, As outras 2 asas. they cover their feet. Eles cobrem os seus pés. Sigam-me. The other remaining 2 wings, As outras, o outro par de asas. at the throne. Eles voam ao redor do trono. And they are calling on one another. E eles clamam uns para os outros. E eles estão dizendo: Let's celebrate vamos celebrar the awesome holiness of God. a maravilhosa santidade de Deus. Eles estão celebrando Awesome holiness of a maravilhosa santidade de Deus. Eles estão celebrando a santidade de Deus inatingível. Eles estão celebrando a temível santidade de Deus. Olha isso agora. They are even not able to address God directly. Eles não são capazes de falar diretamente com Deus. It's not possible. Não é possível. Let me give you this. Deixe-me dar isto. February Fevereiro, 20th, 2018. 20 de fevereiro de 2018. 5 days later, a second vision. E então, 5 dias depois, 25 de fevereiro, uma segunda visão. On February 20th, Mas a de 20 de fevereiro, olha o que aconteceu. these two prophets Estes 2 profetas, took a place with somebody I will not say this. eles andaram ao lugar com alguém que eu não vou dizer. Eles chegaram em um lugar. When they were there, E quando eles estavam lá, right before the throne, eles estavam bem diante da nuvem de Deus. and then the one on the left began first. Então o da esquerda começou primeiro. And lifted his voice. Ele levantou a sua voz e disse: Senhor, Tu és tão santo, Senhor. Senhor, Tu és tão santo. E eles estavam, os 2 dizendo isso, e eu fui ao vivo na rádio e eu dei esta visão. Ouça isto. He said, Ele está dizendo: approaching the throne of God, aproximar-se do trono de Deus, the highest class a mais alta classe of angels, de anjos. in Acts chapter 6, verse 15, Em Atos capítulo 6, 15. the highest class of angels, A mais alta elevada classe de anjos. verse 15, Atos 6, 15.
Acts 6, versículo 15. Atos 6:15. He says, Ele diz: all who are sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen. todos os que estavam sentados no Sinédrio olharam atentamente para Estevão. Glowing like the face of angels. E eles viram que o rosto de Estevão resplandecia como de um anjo. Então ele está dizendo que a classe mais elevada de anjos, Glorious face. com rostos gloriosos, Glorious feet, the glory paws as they walk. gloriosos pés, enquanto eles andam. Ele diz: In the face of the glory of Jehovah God. diante da face de Jeová Deus, They have to cover their glorious face. diante da glória dele, eles têm que cobrir os seus rostos. There is a conversation the Lord is having with America. Há uma conversa que o Senhor está tendo com a América. He's telling America, E Ele está dizendo para a América: crying out for evidence. I'm crying out for the fear of God. I'm crying out for humility. I'm crying out for eles têm, eu estou procurando reverência, estou buscando o temor de Deus, eu estou buscando um povo que treme diante da minha palavra. Eu quero ser honrado novamente. Quando eu trouxe Jesus para a cruz e a cortina rasgou, nunca, jamais eu descartei o temor de Deus. Nunca, nunca, jamais descartei a santidade de Deus. Eu estou procurando por reverência. Um povo que vai me reverenciar pelo que eu sou, o Senhor. Aleluia. Há uma conversa. Ele está dizendo: a igreja que vai subir os gloriosos degraus e vão diante do trono de ouro de Deus e vai encontrar Deus face a face. Ele está dizendo que há alguns critérios, alguns requisitos que ela tem que ter. Reverência. Eu preciso ir para frente, mas vocês veem, é tão poderoso que diante da glória de Deus, eles estão dizendo: nós temos rostos gloriosos como anjos, mas nós não somos dignos de levantar as nossas faces diante do Senhor. Os nossos gloriosos pés como anjos, nós somos indignos de mostrar os nossos pés diante do Senhor. Ele está dizendo: aqueles que comparecem diante do trono de Deus, quando vocês aparecem e repentinamente vocês estão diante da nuvem de Deus, você não pode, diante da indignidade do homem, a indignidade da natureza humana, repentinamente você é desmontado. Mas na terra você era alguém importante. Ele está dizendo: os anjos no trono, quando eles veem a glória de Deus, a indignidade deles atinge, golpeia o coração deles. Estou falando com alguém? Então que indignidade é esta que a igreja de hoje
está demonstrando diante de Yahweh. They preach like this. Onde os pregadores pregam com a mão no bolso. Eles põem a mão no bolso. O que é isto? Porque Isaías disse que porque na posição do trono você aparece diante da nuvem. Mas a nuvem já está aqui. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Que se você não demonstrar reverência quando você adora na terra, não tem como você comparecer diante de Jeová. Se você não pode demonstrar temor de Deus, se você não pode manifestar o temor de Deus na terra, então você não vai conseguir demonstrar no céu. Você não pode chegar lá. Ele está dizendo que há um certo caráter da igreja que aparece. Você quase pode vê-la na terra agora. Você pode vê-la agora. Você pode vê-la. Ah, não, eu estou fazendo isso, mas só aqui. Quando eu subir lá eu serei reverente. Eu vou ter o temor de Deus no meu coração. Não! Ele diz: começa agora aqui. Vocês podem se sentar. Então, Isaías vê a mais alta classe de anjos. Eles tremem diante do Senhor. E esta geração, em Lagos, em Abuja, em Accra, eles dizem: oi Deus, como é que você está hoje? Eles querem aparecer assim. E o Senhor está dizendo que a vara de está, e Ele está medindo a casa do Senhor. Há algumas medidas, alguns padrões que você tem que atingir. Caso contrário, olha o que acontece. Vamos a Mateus 22. Mateus 22, de 11 a 14. Caso contrário, ele virá e dirá isto: mas quando o rei ver os convidados, ele notou um homem lá que não estava usando as vestes nupciais. E ele disse: amigo, meu amigo, eram amigos, eles se conheciam, era amigo. Ele disse: amigo?